Nos últimos 2 meses foram registrados pelo menos 5 crimes passionais na região, em Santa Maria, Restinga Seca e em São Gabriel. Todos eles foram praticados por homens inconformados com o fim do relacionamento. O que está por trás de uma atitude como essas? Ciúmes, insegurança, baixa autoestima? Quem responde essas perguntas e é a convidada do Unifra Entrevista de hoje é a psicóloga Fernanda Jäger, professora aqui da instituição. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Maria. Professora, o que acontece em momentos como esses? Esses homens não aceitam a independência feminina, a autonomia da mulher? É importante, Maria Ângela, a gente fazer um resgate histórico assim, desse processo, né? Se a gente pensar, quando a gente se depara com situações como essa, todos nós, de certa forma, ficamos muito chocados. Com certeza. Porque temos já um consenso de que a dignidade humana, a vida humana, ela é algo que deve prevalecer, cabe, né, decidir. Deve prevalecer em detrimento das situações de violência. Então, é muito importante entender assim que muitas vezes, como tu mesmo ressaltaste, né, muitas vezes esse tipo de prática está associado a uma cultura, né, em que há uma valorização de determinadas características associada a uma figura ou outra, né? A figura masculina, né, muito mais relacionada a questões de poder, a figura feminina mais a questão da fragilidade e muitas vezes quando não há uma tentativa de atender essas características, né, há uma dificuldade de entendimento de ambos, né? E isso é importante dizer, que muitas vezes não é de um lado ou de outro, mas a gente tende a atender essas expectativas que a sociedade, esses estereótipos que a sociedade impõe, né, à mulher e ao homem, e muitas vezes uma situação de crime, ela pode estar associada a isso, né? A gente sabe que hoje nós não concebemos qualquer tipo de prática de violência, mas há muito tempo, em termos históricos, a gente sabe que esse tipo de prática ele era considerado em alguns momentos, inclusive, como sendo um fenômeno ainda dentro da natural. História do Brasil, no Brasil colônia, né? Até a década ali de 60 era uma prática permitida pelos maridos se as mulheres cometessem adultério. Exatamente. Então isso era respaldado, né, pela sociedade, através de lei, enfim, né, o homem poderia cometer esse tipo de prática. E a gente acaba trazendo um pouco dessa história para as nossas práticas na atualidade, né? Então, muitas vezes, isso vai acabar sendo influenciado por fatores sociais, culturais, né? Há uma determinância genética de um perfil mais agressivo ou é o ambiente que acaba contribuindo para se chegar a esse ato? Na verdade é um somatório de informações, assim, de situações, informações e vivências, né, que essas pessoas vão tendo. Existem alguns estudos que tentam correlacionar, né, e tem também o tipo de perfil, por exemplo, da personalidade antissocial, né, que tem algumas características que, digamos assim, acabam sendo mais compatíveis, né, com algumas práticas, mas a gente observa que isso não é restrito a um grupo específico. Nenhuma classe social. Nenhuma classe social específica, que é um fenômeno histórico mesmo, um fenômeno que atravessa a nossa sociedade e a nossa história da humanidade como um todo. E como a mulher consegue identificar dentro do relacionamento quando acontece essas manifestações do homem já demonstrar uma certa violência, né? Porque não é de um dia para o outro que ele chega, pega uma arma, uma faca ou as próprias mãos e mata. Ele tem que demonstrar, dar alguns sinais, né, no decorrer do relacionamento. Que sinais podem ser esses? São sinais, eles vão aparecendo aos poucos, né? Especialmente porque quando a gente escolhe
né, um relacionamento, tu vai ter o período em que tu vai te apaixonar, em que tu vai, né, conhecer a pessoa, que tu vai idealizar a pessoa. E muitas vezes essa idealização, ela também tem conteúdos nossos, né? Então, às vezes a gente percebe que em algumas situações não era bem assim. Não era bem assim, ou tu reconhece algo naquela pessoa, mas aquele algo, na verdade, até muitas vezes nem existe, né? Porque é algo que tu gostaria, que tu projetou e que tu gostaria que fosse correspondido. Mas é interessante, assim, alguns sinais que acabam aparecendo, assim, do tipo, a pessoa acaba impedindo que tenha contato com outras pessoas, um ciúme excessivo, né, um controle muito grande do horário, né, aonde que tu tá, né, se utiliza muito a questão porque no momento do namoro a gente leva isso até como um elogio, né, a pessoa tá se preocupando comigo, mas depois se isso começa a se repetir várias vezes, aí já é um transtorno. Daí já passa a ser um sintoma de que algo não está bem na relação, né. Então, aquelas pessoas extremamente controladoras, que acabam ligando, né, muito, a pessoa não pode fazer nada diferente, acaba não tendo também muitos amigos, ou não tendo muito contato, muitas vezes impede o contato com pessoas próximas, da própria família. E aí, como a mulher deve reagir? Porque se ela entrar no confronto, pode ser que gere, né, seja o estopim para a agressão final. Como ela deve se proteger para conseguir, se ela está decidida que quer o fim do relacionamento e se depara com um marido com esse perfil, um companheiro, enfim? É sempre importante procurar ajuda, né? Isso, né? Procurar um profissional que possa também auxiliar, né? Porque muitas vezes esses sintomas que eu estou manifestando aqui, que eu estou trazendo para vocês, pode ser também sintomas compatíveis com um relacionamento que não vai, né, culminar nesse tipo de prática. Então, é importante que se procure ajuda, que se procure muitas vezes uma terapia de casal, porque às vezes a mulher também, ela ama muito, ela gosta muito, a mulher ou o homem, né? A gente está falando aqui que a mulher seria vítima e o homem seria... Mas a gente sabe que também, né, nós temos casos aí que são relatados, inclusive na imprensa, de mulheres que apesar de ser um número bem menor. É um número bem menor, mas isso também pode acontecer, né, com a mulher. Então, é fundamental que se busque auxílio, que se busque um tratamento, que, né, se procure a terapia, que, né, converse com as pessoas próximas a ela, no sentido de buscar algum tipo de apoio social, né? O apoio social, ele é importante, porque quando tu te encontra numa situação isolada, é mais difícil tu conseguir, né, sair daquela situação e reagir. Então, é fundamental procurar, né, no contexto social, alguém que possa dar esse apoio, seja alguém da família, algum amigo, né, ou pessoas conhecidas que ela tenha confiança, em que possa realmente compartilhar, né, essas vivências. Professora Fernanda, nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí. O Unifra Entrevista está conversando sobre crime passional. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa.
Nifra Entrevista está de volta e nossa convidada é a psicóloga e professora aqui da Unifra, a professora Fernanda Jäger, falando sobre crime passional. Professora, entre os casos que ocorreram na região, né, nós temos um diferencial de que 2 deles, o marido, né, o companheiro que praticou, acabou confessando o crime e um deles, o companheiro acabou se matando. Isso é indícios de comportamentos diferentes? O que acontece com aquele que precisa confessar, precisa mostrar para a sociedade que foi ele, é uma espécie de prestação de conta para lavar a honra? O que acontece aí? É uma atitude que é bastante comum, assim, em geral. A gente vai ter características diferentes, perfis diferentes, né? Então, aquele que precisa efetivamente, através da prática de violência ali, ganhar uma importância, ganhar uma visibilidade, né? E aquela pessoa que, enfim, tem um perfil mais impulsivo, que no calor ali das discussões e a raiva, ela pode acabar cometendo algum tipo de crime nesse sentido. Então, é importante diferenciar, né? Tem aquela pessoa que vai, de alguma forma, falar que cometeu até para ter um respeito. É como se disse assim, não, eu fui lá, né, e consegui, digamos assim, demonstrar que eu não deixei, né, por isso mesmo. Né? Então, em casos que há, por exemplo, traição, né, ou casos em que... Como assim quer me deixar? Não pode? Como assim quer me deixar, né? Eu é que tenho que decidir. Então, essas situações, elas acabam muitas vezes levando, ferindo, né, muito a subjetividade, né, desse companheiro, que vai, né, acabar criando ali todo um mecanismo também para ter o respeito, para ter, né, E o autor do crime que depois venha a se matar, isso é um indício, uma evidência de culpa? Essa pessoa se sentiu culpada e por isso também tirou a própria vida? Pode ser. Em algumas situações a gente pode entender, fazer essa leitura, assim, de que, bom, eu cometi esse crime, eu me arrependi, não era o que eu gostaria, então eu estou envergonhado e, enfim, né, a pessoa pode acabar tirando a sua própria vida, né? Na verdade, algumas pessoas, elas gostariam de, né, o ideal seria que se conseguisse resgatar esse vínculo, resgatar essa relação através do diálogo. Né? Mas o registro também é importante fazer, porque a mulher, por mais que sofra a agressão física, às vezes também ela provoca com agressão verbal, que nós somos mais hábeis na fala, né? E também sabemos ferir sentimentos. Não que isso justifique um crime, né? Exatamente. Mas para o outro lado, que já tem esse perfil mais agressivo, pode ser um estopim. Exatamente, né? Então isso que tu ressaltaste é muito importante, porque a gente também faz essa leitura de que a prática, a violência física, ela é muito mais realizada através, né, as estatísticas mostram, né, que os homens praticam mais esse tipo de violência, até pela questão do estereótipo masculino, né, do vigor físico, essa questão, né, da força, da virilidade, enfim. Enquanto que a mulher, por encontrar-se, né, muito mais vinculada na sociedade, o estereótipo dela muito mais vinculado a um outro tipo de perfil, mais passiva, mais submissa, mais, mais sensível, mais feminina, ela se utiliza muitas vezes, né, não que ela não possa praticar também a violência física, né, como eu falei antes, mas muitas vezes ela vai utilizar dos seus recursos, né, das características que ela tem. Então ela vai, em muitas situações, se utilizar da violência psicológica, né? Então, denigrindo a imagem do homem, né, expondo coisas que pessoais suas, né, diminuindo a sua autoestima, falando, né, alguns defeitos ou criticando de uma forma excessiva constantemente. Claro que não é aquela situação ocasional, mas a violência psicológica, ela tem que ter realmente uma continuidade, né, e realmente ela ser feita por alguém que seja importante para aquele
para aquela pessoa que está recebendo a forma de violência. Então é muito importante que a gente também fique atento a isso. Muitas vezes as mulheres, elas eu não quero dizer com isso assim que ela vá provocar, mas é importante tentar resolver o conflito através do diálogo, né? E um diálogo que respeite também o outro, né? Que respeite a história do outro e que não prejudique, né? Porque o falar, claro que é muito diferente de tu agir, de tu violentar alguém, matar, enfim. Mas o agredir verbalmente, né, a violência psicológica e verbal, ela também é extremamente penosa para aquele que sofre, né? Então é importante que a gente esteja atento, né, e possa buscar ajuda, né? Buscar auxílio e tentar resolver esses conflitos de uma forma através da comunicação, através da mediação de pessoas Para isso a gente tem profissionais, né, qualificados, que podem, os psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfim, aquelas pessoas que estão cuidando da nossa saúde e que de alguma forma podem colaborar na resolução desses conflitos. Muito obrigada, professora Fernanda, e pelo posicionamento extremamente ponderado, e até por isso nós optamos por não entrar em cada um dos casos, porque cada um é uma particularidade, né? Mas falar assim genericamente. Eu agradeço. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.